Graças e paz a todos. Amém? O texto base do sermão nesta noite se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1 e versículos de 1 a 30. E também o capítulo 2 e versículos de 1 a 5. Mas faremos a leitura apenas do versículo 27 do capítulo 1 e lá no versículo 5 do capítulo 2, na parte A. E no decorrer da mensagem vamos citar alguns versículos e aplicá-los. O texto diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça ao seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Por volta do ano 61 depois de Cristo, que Paulo escreveu esta carta aos crentes em Filipos. Essa cidade era chamada de Crênides, lugar das fontes, e recebeu o nome de Filipos, em homenagem ao pai de Alexandre o Grande. Era uma colônia romana, famosa por ser um lugar de descanso dos soldados aposentados. E os filipenses tinham muito orgulho da cidadania romana. Paulo, junto com Silas e Lucas, começaram a obra em Filipos, na direção do Espírito Santo, enfrentando diversidades, mas Deus os guardou ali, começando ali uma importante igreja. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso em Roma, aguardando ser julgado pelo imperador Nero. Conhecida como a Carta da Alegria, Paulo se alegra com os crentes em Filipos, grato por eles se envolverem no seu ministério, e também fala da sua preocupação, porque além das perseguições que eles sofreram sob o Império Romano, aquela igreja estava sendo atacada por falsos mestres da circuncisão, e queriam impor essa prática à igreja. Problemas de relacionamentos, como exemplo de Evódia e Síntique, que não sabemos o motivo de desavença, também foi um grande desafio para aquela igreja. Pensando nessa carta, pensando no texto lido, precisamos deixar muito claro isso em nossa mente. A principal missão da igreja é glorificar a Cristo. E um dos meios é a evangelização, que não é feita somente com palavras, mas também em obras. E como a igreja precisa ser exemplo em um mundo sem referenciais. E pensando nisso, quero refletir com vocês no seguinte tema: vivendo e pregando o Evangelho em Cristo Jesus. E assim destacar 3 comportamentos que devemos ter como igreja: vivendo de maneira digna do Evangelho, lutando juntos pelo Evangelho e sofrendo juntos pelo Evangelho. Primeiro, vivendo de maneira digna do Evangelho. Lá no versículo 27a, Paulo exorta dizendo: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Paulo usa a mesma palavra para cidadão, para viver de modo digno, uma linguagem comum para um povo que se orgulhava da sua cidadania romana. Com certeza a maioria de vocês usa uma versão um pouco diferente, não traduzindo exerçam a sua cidadania, mas vivei de modo digno. Mas o próprio contexto e carta nos apontam para essa preciosa expressão. Considerando o contexto político e social que os filipenses viviam, assim como o orgulho que sentiam de serem cidadãos romanos, porque onde o romano pisava era Roma presente, era Roma sendo representada, na forma de falar o latim, de vestir e de se comportar. Os crentes não deveriam esquecer que eram também cidadãos dos céus e deveriam viver de acordo com a palavra de Deus, honrando o Senhor, que é infinitamente superior a qualquer imperador. Não deveriam ter vergonha de viver de modo digno do Evangelho de Cristo. E assim também nós não devemos nos envergonhar em exercer a nossa cidadania celestial, obedecendo a Cristo, sendo exemplo e referencial.
E o contraste que Paulo faz do exercer a uma cidadania com viver a nossa cidadania celestial é confirmada lá no capítulo 3, em versículo 20 da mesma carta, dizendo: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E não somente somos cidadãos dos céus, mas também embaixadores em nome de Cristo, como diz em 2 Coríntios 5:20. Como embaixadores, não falamos ou anunciamos a mensagem que queremos, mas anunciamos o que o Rei soberano sobre todos ordena. A nossa fé cristã deve ser colocada em prática, ou seja, um comportamento que honre a Cristo, que represente o reino de Deus. Se queremos ser relevantes para a sociedade, influenciando com a cultura do reino de Deus, é necessário sermos sal da terra e luz do mundo. Sermos como faróis que indicam o caminho do porto, para que os que estão perdidos no mar do pecado e condenação possam atracar em segurança. Ou como GPS, como conhecemos hoje, mesmo falho, mas útil quando não há um destino claro para os que procuram a paz, mas estão perdidos neste mundo de pecado e dessas trevas espirituais. Se de fato somos eleitos de Deus, salvos pela graça e fé dada por Cristo Jesus, devemos andar em boas obras, como confirma em Filipenses 2:10, obras as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Nessa mesma carta, no capítulo 2 e versículo 15, Paulo ele compara os salvos em Cristo como estrelas no universo, dizendo o seguinte: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. O mundo carece de referenciais, e a igreja foi chamada para viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Devemos viver o Evangelho e também permanecer firmes. Essa expressão, na parte B do versículo 27, refere-se a permanecer firme em seu território, independente do perigo ou oposição, trazendo a ideia de um soldado que defendeu a sua posição a qualquer custo, mesmo ao ponto de sacrificar a sua vida. Devemos estar convictos da nossa fé e princípios, independente do custo pessoal, e viver uma vida santa. Não podemos negociar nossos princípios por conforto algum ou aprovação social. Não quero com isso dizer que aqui na terra, limitados a uma natureza caída, conseguiremos ser perfeitos. De modo nenhum, jamais. Mas uma vez salvos em Cristo Jesus, somos novas criaturas e permaneceremos firmes até o fim. Como diz em Filipenses 1:6, aquele que começou boa obra em vós, vai completá-la até o dia de Cristo. 2. Lutando juntos pelo Evangelho. Na parte C do versículo 27, Paulo segue dizendo: estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. No capítulo 2, e versículos 2 a 4, ele volta a falar do mesmo assunto. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A igreja de Filipos estava tendo dificuldades nos relacionamentos. Isso é claro, lá no capítulo 4, versículo 2. O caso de Evode e Sítique. Elas que eram unidas no Senhor, trabalharam junto com o apóstolo Paulo, agora estavam brigadas. Não sabemos o motivo que levou a tal desavença. E creio que a experiência que Paulo passou com Barnabé e Marcos, registrado lá no capítulo 15 de Atos, no versículo 36 a 41, e o episódio que Paulo ele não aceita que Marcos, o desertor, aquele que havia abandonado a viagem missionária lá na Panfilha, Paulo, inconformado com aquilo, Paulo teve uma desavença com Barnabé. No entanto, cada um segue o seu rumo. E Paulo não queria que a igreja passasse por aquela mesma situação. Mesmo os apóstolos tendo uma vida cheia do Espírito Santo e da palavra, eles enfrentavam problemas de relacionamentos. A união entre eles era um desafio diário, e para nós também.
Eu quero citar agora João 13, 34 e 35. Porque esse texto mostra que devemos ter uma unidade em amor. E é Cristo falando na última ceia. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vós também ameis uns aos outros. Por isso todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus também, lá na sua oração, antes de ser crucificado, clamou ao Pai pela nossa união com Ele. Todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em uma geração egocêntrica, que prevalece o bem-estar próprio em detrimento do outro, guerras pelo poder, até mesmo em nossas igrejas, lutas por posições ou credenciais. Diante disso, a verdadeira Igreja de Cristo precisa se posicionar. Não como ativistas que gritam desesperadamente nas ruas diante de câmeras, ou até mesmo criticar a própria igreja que o sustenta. Mas devemos tomar um posicionamento, uma atitude. Lutar o quê? Na simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus, pela união entre os salvos e pelo verdadeiro Evangelho, mesmo sendo rejeitados. Devemos lutar contra toda sorte de partidarismo, invejas, egoísmos, ambições e perseverar em união, no amor e na mesma fé. 3. Sofrendo juntos pelo Evangelho. Por viver de modo digno do Evangelho, nessa mesma cidade, Paulo e Silas sofreram açoites e prisões, mas Deus os libertou com um grande terremoto. E ele deixa claro aos crentes que o sofrimento faz parte da vida cristã. Vejamos os versículos 29 e 30. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Mas antes, prestemos atenção também na expressão de forma alguma deixar-se intimidar no versículo 28, na parte A. Aqui sugere a ideia de uma grande quantidade de cavalos assustados em uma batalha. Cristãos nos dias de Paulo, inclusive os filipenses, tinham razão para estarem aterrorizados, com possíveis açoites, prisões e até mesmo a morte pelo Evangelho. Outros sofreram oposições dos familiares, amigos e vizinhos. Mas, por mais grave e inevitável o conflito possa ser, não deveriam negar a Cristo, porque o fato de que eles estavam sendo atacados por causa do Evangelho era a prova de que seus oponentes estavam indo para a destruição, e também um sinal que eles de fato estavam unidos em Cristo. Diante das adversidades, das lutas, dos problemas, eles deveriam preocupar-se uns com os outros, conforme o capítulo 2 e versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo, mesmo distante, se importava com o sofrimento dos crentes filipenses. E eles deveriam também se ajudarem e suportarem com perseverança as tribulações. Paulo sabia que as adversidades eram para o progresso do Evangelho, anunciando a redenção de Cristo Jesus. Ele vai falar o seguinte no capítulo 1, versículo 12 e 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E tudo o que aconteceu na vida de Paulo e seus companheiros de viagem e a sua prisão não era para desanimar a igreja, mas era para animar a igreja. E ele vai dizer isso no versículo 14. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Irmãos, para quem serve fielmente ao Senhor, o sofrimento não é simplesmente um problema, por mais difícil que ele seja, mas é uma solução, pois leva-nos a reconhecer nossas limitações, revela as nossas verdadeiras motivações e desperta a confiança na suficiência dos cuidados de Cristo. Não existe vida cristã sem oposição.
Jesus já nos alertou, e havia alertado os discípulos, que eles seriam expulsos das sinagogas e mortos, e os seus executores tributariam culto a Deus com as execuções. E ele não mentiu quando disse em João 15, 19 e 20, que nós não pertencemos ao mundo, e que o mundo não nos amaria por sermos seus escolhidos, e da mesma forma que ele foi perseguido, assim seremos. Talvez a palavra perseguição é um tanto estranha para nós hoje, uma palavra um tanto incomum, principalmente em nosso país, onde somos livres para pregar o Evangelho. Claro, nem em todos os lugares, não posso generalizar. E podemos viver o Evangelho de um modo digno, não há aqui ninguém que nos impeça. Mas se não sofremos pelo menos algum tipo de oposição, como ataques verbais, zombaria ou menosprezo à nossa fé, alguma coisa está errada. Claro, não nas Escrituras, porque ela é a verdade, a palavra de Deus. Mas algo está errado na nossa conduta. Se realmente nos identificamos com Cristo, viveremos como estrangeiros e peregrinos na terra. E como os heróis da fé em Hebreus 11, 13 e 16, confessaremos e desejaremos uma pátria superior, isto é, a celestial. Passaremos por tribulações, mas jamais abandonaremos o Senhor, porque sua palavra está em nós, a espada do Espírito, a mesma espada citada em Efésios 6 e 17. E somos revestidos pelo seu poder. Ajudemos uns aos outros, lembrando que Ele prometeu sempre estar conosco até o fim dos tempos. Não poderia concluir este sermão sem falar do maior exemplo a ser imitado. O exemplo citado lá no versículo 5, que Paulo fala que vocês tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Na tradução que eu prefiro usar, traz a palavra que vocês tenham a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Não que a sua versão venha estar errada, de modo algum. Na verdade, é uma dificuldade interpretar esse texto. Mas o próprio contexto aponta que ter o mesmo sentimento ou a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus abrange você desejar ter esse mesmo sentimento, vontade de colocar esse sentimento em prática e colocar para a glória de Deus. Só que Paulo não fala só do sentimento, mas fala como Cristo se comportou e como este comportamento tem que ser praticado por nós hoje, igreja. Mas uma pergunta que muitos fazem sobre esse texto é: se ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, e o sentimento dele foi um sentimento de humilhação, deixar a sua glória, esvaziar-se da sua glória, a pergunta que fica é: qual foi a maior humilhação de Cristo? Qual foi? Alguém responderia: a maior humilhação, claro, é na cruz. Não somente na cruz, mas principalmente na sua encarnação, se humilhando no nível mais baixo que ele, sendo Deus, poderia chegar. Servo obediente. O Filho de Deus, digno de receber toda adoração e louvor, decide livremente assumir a forma de servo, sem pecado, claro, esvaziando-se não da sua divindade, mas da sua glória. Usando aqui, eu acredito que não somente o Hernandes Dias Lopes, mas talvez outros teólogos vão usar um exemplo aqui. Ele encobrindo a sua imagem divina, não usando o fato de ser Deus para se promover, mas passa a sentir no corpo as nossas dores, a sofrer o que sofremos, passar por aflições, sofrer a nossa morte para que tivéssemos a vida eterna. Somente Cristo foi capaz de esvaziar-se da sua glória, porque somente Ele possui toda a glória e pode ser glorificado como Deus. O máximo que nós conseguimos, é nos humilhar sendo servos.
obedientes, assim como ele foi, servindo o povo, curando. Ele, como Deus, perdoou pecados e nos ensinou a perdoar uns aos outros. Não que nós tiramos o pecado nesse sentido, porque só Ele tira o pecado do mundo. Alimentando multidões, ao invés de dispersá-las. Ensinando e amando incondicionalmente. Se Cristo provou que é possível servir ao próximo, ser forte nas tribulações, unidos com o Pai, e não ceder às tentações, porque não desejamos viver o Evangelho do Reino? Porque não desejamos lutar juntos pelo Evangelho e sofrer juntos, unidos, pelo mesmo Evangelho? Porque ainda achamos que somos autossuficientes, que merecemos ser servidos, sendo que Ele mesmo disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a vida em nosso resgate. Que possamos a cada dia nos humilharmos diante da soberana vontade de Deus e de sua maravilhosa graça que nos constrange. Amém. Amém. A nossa liturgia do culto, ela inicia-se com uma oração de adoração. Fazemos uma leitura bíblica de Filipenses 2, do 5 ao versículo 11, conforme foi lido aqui, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e assim por diante. A segunda parte do culto, a equipe de música vai estar louvando a Deus com 3 louvores. Entrega de Vineard, Jesus é o caminho, de Heloísa Rosa, e Santidade, Aline Barros. Em seguida será apresentado os visitantes e depois o ofertório com um louvor do cantor cristão, número 304, um vaso de bênção. Após isso, fazemos uma oração pelos ofertantes e pelos pedidos de oração e inicia-se a pregação, vivendo e pregando o Evangelho em Cristo Jesus. Após a pregação, uma oração para finalizar a pregação e o louvor, Tudo Entregarei, de Fernandinho, e finalizando a bênção final. Nós vamos estar encerrando. Convido a Dora Alice para estar fazendo uma oração de encerramento. Querido Deus, como nós te louvamos pela tua infinita bondade e misericórdia para conosco. Pai amado, nós ouvimos a ministração da tua palavra, estamos a ti um culto de louvor e adoração nesta noite, e que esta palavra, com certeza, ela não vai voltar vazia, mas que ela ache guarida nos nossos corações, de maneira que traga uma transformação, Senhor amado, dentro do nosso ser. Muito obrigada por esta noite tão abençoada, por este banquete espiritual que o Senhor nos concedeu. Nós te louvamos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.